Olá, tudo bem? Aqui novamente, sou terapeuta por amor, mas com verdade, né? Eu adotei, volto a lembrar essa hashtag da FENAPAD, né? Que comunicou muito comigo, né? Na questão que o 12º passo nos coloca, né? Dessa necessidade de transmitir a mensagem, de transmitir esperança, né? Uma esperança verdadeira, uma esperança sólida, não uma esperança vazia, emocional. Como que eu posso colocar? Comoditizada, né? Como uma commodity, né? Marketizada, né? Vendendo uma ideia falsa de solucionista, de dono da verdade, né? Não, ao contrário, né? Se tratando de dependência química, a, a quantidade de fatores envolvidos, né? Bio, psico, sociais, espirituais envolvidos no cerne dessa questão, ela é multifacetada. Então, assim, como também ela é multifacetada, existem, não existe uma receita única, né? Interessante eu falar de receita, mas existem experiências que funcionaram, né? Experiências no plural, não existe uma única experiência, né? Eu tenho visto, eu respeito, mas eu tenho visto muitas pessoas trazendo a sua experiência como a única e único meio e método que funciona para recuperação, para abstinência do uso e abuso de substância. Nós sabemos que não é bem assim. A ciência está aí, né? Então, nós sabemos também que os estudos, as nomenclaturas, o cuidado, a questão de tratar o alcoolismo e as outras dependências como uma doença é uma coisa nova, né? Né, numa outra oportunidade eu falei sobre dependência química, desvio de conduta ou doença, né? Falar uma linguagem mais popular, safadeza ou doença, né? Então, a gente abordou essa questão onde a gente colocou ali os instintos de sobrevivência, as ferramentas que são utilizadas para a manutenção da sobrevivência e de que forma, biologicamente, né, ou neurologicamente, isso afeta o sistema nervoso central e de forma que isso fica registrado e todos os instintos, todas as ferramentas de sobrevivência da pessoa são voltadas para a manutenção do uso, né? Desencadeando assim a dependência química mesmo no sistema nervoso central já instalado. Isso veio a ser mais fácil de ser diagnosticado, volto a dizer, porque não é só essa questão biológica, tem a questão psicológica, social, espiritual envolvida nessa questão. Então, mas tratando especificamente dessa área científica, onde Clifford Edwards veio com os seus 7 critérios trazer né, um novo olhar e uma nova forma de tratar essa questão. Tem também o DSM-5, né, que é lá da Associação Norte-Americana dos Psiquiatras, né, que fala sobre o sistema de diagnósticos, né, referente a transtorno mental. Nós estamos falando da dependência química que é tida na medicina como um transtorno mental, né? Então, por uso de substância, porque afeta o sistema nervoso, afeta o sistema cognitivo, né? Porque não só o álcool, a cocaína, essas existem mais estudos a respeito disso no córtex pré-frontal, a formas que ela alteram o funcionamento, afetando assim a cognição e tal. Por isso a terapia cognitivo comportamental é uma ferramenta
muito utilizada e que tem tido o maior resultado, né, na questão de recuperação, né, da razão, da consciência, né, do pensamento racional, né, na tomada de decisão, escolhas das pessoas em recuperação. Isso vem trazendo bastante resultados positivos, né? Porque aí a pessoa, tendo restaurado essa parte, ela consegue galgar outros degraus na recuperação, né? E o DSM-5 trata como uma síndrome em vários graus de gravidade, leve, média e grave. Também é uma evolução, não há consenso ainda sobre todas as pessoas envolvidas, né? Psiquiatras e tal. Né? É o conhecimento que a gente tem, que eles passam através das literaturas. Então, nem eles têm esse consenso. Quem dirá eu vim aqui com uma fórmula. Há mais de 20 anos eu venho escutando que a pessoa que tiver esse comprimidinho ou essa fórmula, né, x mais x igual 2x, né, tá milionário, no sentido de que, né, ele vai resolver o problema de muita gente. Mas existem vários métodos, mais uma vez no plural, várias pessoas em recuperação que têm obtido resultado, vários profissionais que vêm trabalhando e tratando, que vêm obtendo resultados satisfatórios e positivos no tratamento e na recuperação de dependentes químicos. Dito isso, né, embora agora eu acrescentei amor, mas com verdade, não pretendo aqui ser o dono da verdade, mas sim, em cima de pesquisa, de busca de conhecimento, dividir com você, né? Porque eu tenho esse instinto pessoal e na minha busca por conhecimento vem se confirmando que o poder do conhecimento, né, da cultura, de tudo aquilo que você adquire da ciência, ele só serve para você se for para você servir alguém, né? Então, nessa minha busca, em primeiro lugar, pela manutenção da minha recuperação, da minha condição de abstinência, eu venho galgando alguns degraus no que diz respeito à busca desse conhecimento, da ciência, dessas coisas ligadas e relacionadas à recuperação. E é um privilégio, porque eu passo a me compreender melhor, passo a compreender melhor as pessoas e passo a ajudar as pessoas que, como eu, muitas vezes não compreendiam o que estava acontecendo com ela, porque pensavam uma coisa, tinham consciência e reagiam, né, de outra forma. Então, nesse quesito de busca de conhecimento, justamente, né, volto a dizer, para manutenção, para autocompreensão, mas também para dividir com aquelas pessoas que, assim como eu, outrora, tinham dificuldade e não conseguiam compreender muitas vezes o porquê dos seus comportamentos e como mudar essa questão. Então, foi onde que eu me vi na necessidade de abordar primeiro essa questão, né? Esse olhar, né, da doença, de olhar essa questão da dependência química como uma doença, não como um desvio de conduta, embora, né, a pessoa, para manutenção do uso, né, eu volto a dizer, daqueles instintos de sobrevivência, as ferramentas que eram utilizadas antigamente, arco e flecha. Não, hoje você precisa vestir uma roupa, você precisa ter uma boa conversa para passar numa entrevista. É a forma que você caça o seu alimento hoje, de certa forma usando um pouco de manipulação, né? São ali os instintos de sobrevivência, são os mecanismos de defesa que fazem parte, né, da convivência social, da busca do seu espaço, né? Volto a dizer, da forma de que se caça o seu alimento no dia de hoje. Só que quando isso é usado em demasia, desenfreadamente, não é um bom sinal, né? Então é onde que confunde-se, né,
por conta disso com um desvio de conduta, né? Mas só quem passa, só quem tem um parente próximo, né, que consegue separar uma coisa da outra, porque conhece o íntimo da pessoa e sabe que né, a pessoa não nasceu assim. Olhando dessa forma, também buscando um pouco mais de conhecimento com quem conhece mais, né? Eu assisti um short, um vídeo curto da Uniad, onde o professor Dr. Ronaldo Laranjeira fala sobre o transtorno de personalidade, é outra área que nós vamos entrar, as comorbidades, né? A dependência química e suas comorbidades. Comorbidade é um nome técnico, mas ele simplesmente quer dizer doença pré-existente ou associada. Porque às vezes pode ser uma diabetes, pode ser uma hipertensão pré-existente ou gerada pelo uso ou consumo de substância. Também, que acaba acontecendo. Ou um outro tipo de transtorno mental, né? Porque eu falei a respeito do diagnóstico, visando nesse próximo momento falar dos tipos de tratamento, das formas de tratamento e já descortinar essa questão aqui de dono da verdade, método milagroso. Milagre é só com. É fora do âmbito aonde nossas mãos, aonde que a gente pode agir. Né? Isso aí é uma coisa sobrenatural, eu creio, né, nessa possibilidade. Mas eu estou falando aqui daquilo que está ao nosso alcance. Essa possibilidade nós temos que ter fé, clamar e esperar que ela aconteça. Né? Não somos nós que determinamos isso. Mas dentro aqui da proposta que nós estamos trazendo nesse canal, Terapeuta por Amor, mas com verdade, é trazer aquilo que é conhecido. Então, não existe apenas um método, né, eficaz, né? Existem vários métodos, várias propostas, e nem sempre aquilo que deu certo para mim, né, é o que vai dar certo para o outro. Eu tinha como verdade, porque foi o que funcionou. A gente tem essa, o ser humano tem essa questão de trazer aquilo que ele tem como experiência, e é válido, e é verdadeiro, porque é sólido, é algo que ele consegue tocar. Mas nós não podemos, por isso, entender que não existe um, né? Eu confesso que por muito tempo, antes de me debruçar sobre os estudos, eu tive essa forma de pensar. Hoje, né? Graças a um pouco da minha boa vontade, né? E a mente aberta, tendo honestidade primeiro comigo mesmo, eu consigo enxergar essas outras nuances, essas outras formas, né? Aonde que aí eu acredito que pode ser aumentado o índice de recuperação, né? Porque quando eu bato numa tese única, eu vou sim ter sucesso, mas só com aquela parcela que vai comunicar diretamente e vai se identificar. Vão ter outras pessoas que não vão ter a mesma comunicação, não vai dialogar exatamente com isso. Então aqui eu só queria trazer essa questão, aí falar um pouco do transtorno de personalidade. Muitas vezes, e nesse vídeo da Uniad, nesse short da Uniad, o professor ele fala que enquanto a pessoa está em tratamento, é muito cedo até para qualquer profissional vir com diagnóstico. Então a pessoa tem que ficar um bom período em abstinência para ser observada, para aí sim poder talvez entrar com esse diagnóstico, porque o transtorno de personalidade é algo imutável, né? É algo que é da pessoa, segundo a ciência, né? Já o desvio de conduta, né, visto pelo modo da doença, da ação da doença, sendo um meio de manutenção do uso que a pessoa utiliza, né, para manter o seu uso, ela se utiliza dessas ferramentas, mecanismos de defesa, de sobrevivência que nós acabamos de dizer. Isso, conforme a pessoa vai entrando em abstinência, recobrando a consciência, fazendo progressos ali no seu tratamento, essas coisas tendem a não ser mais utilizadas com tanta frequência. Então, aí não cabe esse diagnóstico. Então, tendo dito isso, eu agradeço a atenção de todos e no próximo
agora eu já vou entrar, né, nos tratamentos conhecidos, pelo menos naqueles que eu conheço, naqueles que eu tenho visto, que eu tenho tido contato e tenho observado, sim, sucesso e êxito. Lembrando, né, que existe aí uma irmandade anônima que para fazer parte dela existe, né, a terceira tradição, né, que é o desejo, o único requisito, né, é o desejo de não voltar ao uso. E aonde que essa tradição ela relata que não adianta aprender, forçar, rezar, orar por essa pessoa se não houver o desejo, né? Mas nós temos outras formas. Esse é um modelo de tratamento gratuito. Vou falar de outros também gratuitos que estão aí à disposição, sem custo nenhum. E tem os outros tratamentos particulares, enfim, existem uma multiplicidade, da mesma forma que existe uma multiplicidade de facetas envolvidas na dependência química, existe um leque, né, de tratamentos, de formas de ser tratada. Uma delas são os grupos de mútua ajuda, né? E eu vou falar um pouco disso, né? Porém, para você desenvolver, às vezes, esse desejo, às vezes a pessoa ela está numa confusão mental tão grande, o seu sistema nervoso é a questão biológica, está tão deturpado que ela não é capaz de, por si só, exercer esse desejo. Então, muitas vezes existem outros tratamentos, né, até os involuntários, onde a pessoa passa por um período de desintoxicação, mesmo contra a vontade, a priori, para que, de alguma forma, a consciência, né, o funcionamento cerebral dela volte minimamente o possível ao normal, para que aí sim ela desenvolva esse desejo. Que aí as coisas. Então, existem vários caminhos, né, vários métodos, né, para se chegar, para se contribuir, para ajudar uma pessoa a desenvolver esse desejo, porque sem ele, de fato, não tem como entrar aí numa entrevista motivacional, por exemplo. Você não impõe, você não interfere, você ajuda a pessoa, você vai ali em cima do próprio relato, de tudo que a pessoa te traz, você devolve para ela em forma de reflexão para que ela faça a escolha, fazendo assim despertar, evocando o desejo de mudar. Né? Essa é um dos espíritos da entrevista motivacional. Então, por isso que nós vamos falar de várias formas. Eu acho o máximo, né, quando uma pessoa espontaneamente procura ajuda e vai, e as coisas acontecem. Mas eu nem por isso entendo também que aquelas pessoas que não têm condições de fazer isso por vontade própria, espontaneamente, devam ser abandonadas à própria sorte. Acredito que essa seria a palavra. Então, por amor, mas com verdade. É por amor, mas a verdade muitas vezes é que essas pessoas ficam abandonadas à própria sorte e não estão em condições de tomar o caminho ou de fazer essa escolha. Então, esse momento foi para nos introduzir de passagem do diagnóstico para os tratamentos, ok? Um beijo, felicidade a todos e boas 24 horas.